E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando como você vai fazer para estar jogando Immortal Phoenix Rising no Linux. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Esse jogo ele só tem para ser vendido lá pela Epic Games, se eu não me engano, e pela Ubisoft Connect. E aí, um inscrito do canal me passou uma dica muito bacana, que foi o Carlos. Eu vou deixar o link para você baixar e você está fazendo o processo. O link ele é um pouco lento, tá? Mas eu consegui baixar em um dia aí, um dia não, mais 5 horas, 6 horas, 8 horas, mais ou menos. Eu consegui baixar. Você tem que baixar o link que eu vou estar disponibilizando. Quando eu falo que tem que baixar do link que eu vou disponibilizar, não é porque eu quero que o Discord encha de gente, ou enfim, tá? Eu quero que o meu canal encha de inscritos. Para mim isso é bom, isso me ajuda bastante. Mas, assim, pro Discord, se você quiser entrar e ficar, legal. Se você quiser entrar e pegar o jogo e sair, legal. Mas esse jogo tem que ser baixado o pacote que eu vou deixar no link, tá? Porque se você não baixar o pacote, você pegar uma outra ISO, de uma outra fonte, não vai funcionar porque eu já testei, tá bom? Então vamos começar o processo aqui para você entender como é que você vai estar fazendo. A primeira coisa que você vai fazer para você baixar o jogo, você vai pegar este link aqui, ó, vai selecionar ele todo, vai copiar e aí você vai lá no seu gerenciador de arquivo. Pode ser o Transmission, pode ser o Debug, pode ser o que Torrent. Então eu vou abrir o Debug aqui. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no sinal de mais, ou você pode vir no file aqui, ó, adicionar torrent, tá? Você vai vir em URL. Quando você vir em URL, ele já pega o que você colou. Caso ele fique assim em branco, você só vir aqui, ó, e cola. E aí você vai adicionar. E aí eu vou adicionar aqui, ó, onde eu quero baixar, né? E vou dar um adicionar. E aí vocês estão vendo aqui, ó, ele já vai começar a fazer o download. Eu vou cancelar ele aqui. Então, esta é a forma que você vai estar fazendo para baixar o jogo. Depois que você baixar o jogo, você vai lá onde você baixou ele vai vir desta forma aqui. Você vai clicar nele e vai extrair. E aí você pode extrair para onde você quiser. Eu não vou mostrar aqui porque ele é pesado. Ele tem 28 GB e depois de extraído, ó, ele fica com 36 GB, tá? Então, eu não vou fazer a extração dele aqui, mas é só você dar 2 cliques e instalar onde você quiser, extrair, ou você pode vir aqui, ó, extrair aqui ou extrair para, e vai você seleciona a pasta onde você quer, ok? Eu extraí aqui a minha, onde eu tenho os meus jogos instalados. Então ele está aqui, ó. Ele, depois de extraído, ele vai vir assim, desta forma. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai ter essa pasta game e vai ter essa pasta files. Aqui está o jogo, mas você não precisa de fazer nada. O que você vai fazer aqui para executar o jogo? Você vai dar 2 cliques nesse cara aqui. Se o seu gerenciador de arquivo executa, ó, você pode executar aqui. Eu gosto de fazer assim. Abrir o terminal aqui e aí você vai colocar ponto barra start e vai dar um enter. Que você vê o processo para ver se ele vai dar um erro. Uma dica: a primeira vez que você baixar, a primeira vez que você executar, ele vai dar um erro ali. Você executa a segunda vez, super fácil. É só você baixar e você vai dar um start aí e o jogo vai se abrir. Tem um outro pequeno detalhe que ele fica em slow motion, eu acho que é assim que se fala. Ele fica meio em câmera lenta. Eu vou abrir o jogo aqui. O controle funciona também, tá? O Banggood funciona também, tudo como vocês estão vendo na tela aí, ó. Vou apertar aqui, ó. Ele vai verificar os conteúdos aí. Os créditos vai pro Carlos aí, que me passou essa dica aí, teve paciência comigo, tá? Que eu fiz várias perguntas para ele. Eu agradeço o Carlos aí pela paciência aí e por ter disponibilizado isso. Isso aqui ele achou
é uma galera que faz aí lá do Reparker, se eu não me engano, tá? Então não fui eu que fiz isso, não fui eu que fiz esse script, então os créditos não são meus, eu só estou passando para vocês. Então vamos lá, o controle funciona, vocês estão vendo que ele está com FPS baixo ali. As minhas opções eu deixei assim, em 1600 por 900 a resolução, tá? Deixei dessa forma. Gráficos, eu desliguei a qualidade adaptável, deixei o anti-serrilhado em médio e tudo em médio e desliguei aqui geral aqui no final, tá? E aí ele tem controle, tem idiomas, depois você pode estar vendo, pra gente não estender muito o vídeo. Eu vou dar um continue aqui, as cutscenes funcionam. Tem alguns pequenos problemas de áudio em alguma parte da cutscene que eu percebi, mas assim, nada que atrapalhe você de jogar, ok? Em poucas partes do jogo que a cutscene falha o áudio, ok? Então vocês estão vendo aí, ó, o meu tá rodando a 41, tá? Ó, tá com os efeitos, tudo aí, ela pula, tá? O jogo funciona super bem, ok? Quem comprou esse jogo lá pela Ubisoft Connect e não conseguiu fazê-lo rodar, deixa nos comentários que eu faço outro vídeo de como você vai estar fazendo para poder estar rodando lá, tá? Eu baixei a demo lá e aí eu consegui fazer funcionar, tá? Então vamos subir aqui. Ela cansa, né? Eita. Ejetar. Mas ela não tá ejetando, não. Ela cansa, ó. Eu acho esse joguinho bacana, tá? Apesar de algumas pessoas terem criticado o dialeto lá, né? Sei lá. Mas enfim, eu não tô aqui pra criticar ninguém. Vamos lá. É uma historinha que eles contam aí no final. Eu tenho que ficar calma. Eu vou pular aqui. Seguir o treinamento. Que depois eu vou jogar. Não era aqui. E aí vocês estão vendo que ele tá legando um pouco, né? Ó, ele já ficou em slow motion a 11. Não tá legal pra jogar. E aí, o que eu vou sair aqui? Eu vou sair aqui direto. Vou dar um sim. E ele vai finalizar aqui. Se vocês virem no monitor do sistema, ele não tá funcionando, ele não tá executando, tá? Imortal, ele não tá executando. Mas aqui o terminal fica assim, é só você dar um Ctrl C que ele vai fechar. Então vamos lá para a gente resolver essa parte de câmera lenta que o jogo fica. Nessa página aqui do Caminata, ele fala aqui algumas coisas que pro Immortal Phoenix não ficar em slow motion, você tem que desabilitar o Intel P-Stager. O que é isso? É aquela parte de governamento que ele fica em... Como é que se fala? Fica em médio, processador todo habilitado. Eu não lembro direito agora de cabeça. Mas ele fica em government ou safe modo, tá? Ou turbo. Então você tem que desabilitar. Só que aí é o seguinte. Você desabilitando, o seu processador vai ficar trabalhando em 100%. Tipo, se ele é 2.8, ele vai ficar trabalhando em 2.8 MHz, gigahertz, né? Então, você tem que desabilitar isso no Grub. Eu vou fazer aqui, e para quem tem AMD, tem que fazer isso CPU frac.off igual a 1. E aí ele fala aqui, ó, é só você entrar no Grub e na página que tem Kit Splash, você vai tirar o Splash e vai colocar o Intel. No AMD, você vai fazer a mesma coisa aqui ó, com o CPU Frac. E aí depois você vai dar um sudo update. No Manjaro ele te dá aqui as opções também, tá? Então eu vou fazer no meu aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vai melhorar mesmo. Então você vai dar no seu terminal um sudo nano
ou você pode escolher o editor de texto que você está acostumado a trabalhar, ok? Então o meu é o Nano e vou colocar /etc, /default, /grub, tá? Vou dar um Enter, vou digitar minha senha de sudo e aí é aqui. Eu já tinha feito aqui, mas eu nem testei. Essa linha aqui, ó, onde eu vou selecionar com o mouse aqui, ó, Git Splash. O que que você vai fazer? Eu recomendo você fazer o seguinte: você comentar ela, ó. O que que você vai fazer? Você puxa aqui, ó. Tá vendo que o indicador tá aqui, ó, onde está o mouse. E você vai dar um Alt Shift A e você vai com a seta, ó, coloca para o lado direito, ele vai começar a selecionar. Você seleciona ele aqui, ó, todo, e aí você dá um Ctrl K, Ctrl U e Ctrl U novamente, tá? Ele vai ficar com 2. O que que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro e vai comentá-lo. Você vai colocar aqui, ó, um hashtag na frente, ele vai comentar, ele não vai funcionar. E aí você vai pegar o segundo que você acabou de... E aí você vai apagar o splash, apaga o splash e você vai digitar. Se o seu for Intel, vai digitar Intel underline state, né? Igual a disable, tá? Você vai colocar assim. Se o seu for um AMD, aqui você vai colocar assim, ó. Como tá na explicação do rapaz ali, ó. Você vai colocar um CPU frac, é assim mesmo? É. Você vai colocar um CPU frac ponto off igual a 1. Quando você põe 1, é que você está ativando o comando anterior. Se você pôr 0, você está desativando esse comando. Por exemplo, se você colocou CPU.off 1, você está dizendo que 1 é ativado para off. Então você está desativando o CPU frac, o CPU frequência. Ele vai trabalhar na frequência máxima a todo tempo. Você tem que fazer e se você tiver AMD, aqui está comentado porque é só um exemplo, tá? Você tira aqui que ele descomenta. Eu vou comentar aqui, eu vou deixar o PStat habilitado. O que que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl X, vai dizer que sim, vai apertar S e vai dar um Enter. Agora, se você está no Ubuntu, Linux Mint, Debian, todos os derivados do Debian que usa o apt, você vai dar um sudo update menos grub. E aí ele vai atualizar essas configurações. Se você tá no Arch Linux Manjaro, ele te dá umas outras, ele te dá aqui, ó, como você atualizar. Eu vou reiniciar minha máquina e já retorno. Bom, pessoal, e aí eu já reiniciei o computador aqui. Se você quiser verificar no seu terminal o seu processador, é só você colocar esse comando aqui, ó, sudo cat espaço /proc /cpu info espaço pipe grep espaço "-i", espaço em megahertz, espaço pipe unique, que aí ele vai te dar a quanto o seu processador está trabalhando, ó. O meu está trabalhando no máximo a 2800. Porém, o meu processador, ele vai até 3800 no Turbo Boost, né? Que os processadores da Intel tem essas coisas aí. Tem um outro modo de você estar deixando o Turbo habilitado também, mas aqui não é o caso. Eu vou deixar ele trabalhando em 2800 e quando ele precisar, ele vai a mais que isso. Mas com aquela configuração do Grub, eu vou mostrar aqui em processadores Intel, né? Não tenho como mostrar em processadores AMD. Ele vai ficar, ó, vocês estão vendo que ele está trabalhando sempre a 2.800. Ó. Se eu der aqui de novo, ele vai dar as mesmas medidas aí em megahertz, ok? Eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo também, caso você queira estar utilizando. E aí eu vou abrir o jogo aqui, deixa eu só ligar o controle. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, eu vou até marcar aqui, ó, para ele executar toda vez que der 2 cliques. E aí o jogo vai começar a se abrir. E aí vocês estão vendo aqui, ó, no meu Overlay, que o meu processador ali onde está i7, ele está trabalhando a 3400. Em notebook, ele é um pouco limitado, ele não chega a 3800 como esse processador vai, porque as fabricantes, no caso aqui a Acer, ela faz essa limitação por questão de consumo de energia, questão de temperatura, enfim, essas questões aí.
tá? Mas vocês estão vendo ali, ó, ele tá trabalhando a 3.400 a todo tempo. A medida padrão dele é 2.800, então quando você coloca lá no terminal, ele fica a 2.800, porque eu coloquei sem estar com nada aberto, tá? E quando eu abrir o jogo, que necessita de mais processamento, ele está trabalhando a 3.400. Então eu vou continuar aqui, só para mostrar para vocês que dá uma melhorada sim no desempenho, né? E aí ele está correndo a 40, vamos colocar aí 35 a 43 FPS, tá? O gráfico não tá tão feio assim. Aqui na minha máquina, se eu colocar a 1080p, o FPS cai mesmo deixando o processador trabalhando na potência máxima dele. Então eu consegui jogar a 1600 por 900, que é um HD puro, um HD melhorado aí. Não é nem HD e nem Full HD. Tá no meio entre os dois aí. Eu não lembro a palavra correta. Tá, ó, vocês estão vendo aí, ó. O jogo tá trabalhando, ele, dependendo do cenário, ele cai lá para 35. E lembrando também que eu tô tendo uma perda por causa do OBS Studio, o programa de captura de tela, tá? Ah, é aqui. Tá? Então o jogo tá funcionando aí. Eu só vou fazer um alerta. Caso você esteja em notebook, você tome muito cuidado com isso. Você sempre esteja monitorando a sua temperatura, tá? Porque se você está deixando o processador trabalhando na potência máxima, então isso pode ocasionar uma temperatura a mais, um aquecimento, né? Isso pode ocasionar um aquecimento na sua máquina. Para quem está com desktop, eu creio que não vai aquecer muito, né? Mas para quem está em notebook, tem que tomar muito cuidado. O meu aqui, vocês estão vendo que ele está a 80, às vezes ele chega a 88, porque eu fiz um Intel Undervolt, né? Eu limitei o consumo de energia do processador para ele não aquecer muito. É meio complicado de fazer isso também, tem que se tomar muito cuidado, porque você perde a garantia, caso esteja na garantia, né? Você acaba perdendo a garantia. Como o meu já não tá mais, então eu fiz aqui. Então vocês estão vendo aí, o jogo tá funcionando super bem. Eu vou dar um sair para a área de trabalho aqui. E aí é só você seguir o passo a passo que o jogo funciona, tá? Você baixa aí, como eu falei, o link é um pouco precário, um pouco lento, mas deixa ele baixando aí o dia inteiro aí, que eu baixei em 8 horas mais ou menos. E aí é só você descompactar o arquivo, está executando o script.start.sh que você vai estar jogando esse jogo. Se você adquiriu ele na Ubisoft Connect, deixa nos comentários. Para a semana que vem, vamos ver aí. Eu posso estar fazendo um vídeo mostrando para você como está jogando ele lá, tá? Porque eu baixei a demo aqui e eu consegui fazer ele funcionar pelo Lutris, pelo Ubisoft Connect, tudo bonitinho, ok? Então é só vocês deixarem no comentário aí, curtir o comentário, que aí eu vou estar fazendo um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para você poder estar recebendo as notificações de vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.